Olá, estudantes da 7ª série. Vamos nesse vídeo conversar um pouco sobre texto dramático. Vamos aprender um pouco mais a respeito das características que constituem um gênero para que nós possamos denominá-lo de gênero dramático. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas da disciplina de língua portuguesa para o 7º ano. Tenho aqui o meu colega, o Ronaldo, que está fazendo a transcrição daquilo que eu falo para a linguagem de Libras, e parabenizo a todos por estarem nos prestigiando. Vejamos aqui então o que trouxemos como objetivos dessa aula. Vamos fazer a leitura de textos, trechos, fragmentos de texto dramático, e vamos planejar e produzir uma esquete teatral. O que será que é isso? Então temos novidades pela frente. Então, é uma aula na qual nós vamos propor a produção de texto, vamos produzir um texto dramático, é essa a sugestão. Nessa aula você verá o passo a passo para a elaboração de uma esquete teatral. Ao final, você produzirá o seu texto. E para a produção, vamos sugerir que vocês utilizem a plataforma Redação Paraná, acessando aqui o link do Redação Paraná. Então vejam, há um passo a passo que é necessário seguir para o planejamento do texto. Então vamos propor que vocês leiam atentamente o enunciado da proposta de produção textual antes de começar o seu. Então é necessário escrever um roteiro de esquete teatral. A linguagem e os outros aspectos, como o cenário, os personagens, etc., dependerão da sua intenção comunicativa. O tema do esquete deverá ser uma crítica à sociedade atual, como, por exemplo, comportamento, consumo, redes sociais, etc. O esquete é um texto teatral de curta duração. Então, a ideia é elaborar um texto dramático aí de curta duração. Pense em uma situação inicial seguida de um conflito. Exemplo, um casal de jovens apaixonados impedidos de ficarem juntos graças à rivalidade entre duas famílias. Então, nesse exemplo aqui, a gente traz um pouquinho aquela ideia que está expressa lá no Romeu e Julieta do Shakespeare, que nós temos ali a rivalidade entre duas famílias, os Capuletos e os Montequios. E essa rivalidade dessas famílias que são muito inimigas não permite que eles aceitem ali a concretude da realização do amor entre os jovens apaixonados. Então, o Shakespeare foi bem assertivo ao elaborar o Romeu e Julieta, que é uma peça ali que mostra a tragédia que acontece no final entre os dois apaixonados por não poder realizar essa paixão. A gente tem ali a presença do discurso direto, da fala do Romeu, da fala da Julieta, das rubricas, vocês se lembram o que são rubricas? Então, entre parênteses, ali aparecem algumas indicações para que o leitor saiba o que exatamente está acontecendo naquela cena. Quando entra, por exemplo, o Romeu para falar, quando ele sai, ou quando entra a Julieta, quando ela sai, dentre outros aspectos do cenário e outras informações importantes para o leitor saber, entender, se inteirar do que está acontecendo na peça. Então aqui a gente vai fazer a proposta de vocês começar uma situação inicial, de repente pensando aí, em colocar aí no cenário um casal de jovens apaixonados que estão impedidos de ficarem juntos, tá? Então vejam, também a peça deve encerrar com um desfecho inesperado, tem que pegar o leitor de surpresa, ou seja, causar aí uma certa expectativa que vai ser frustrada no final, provocar essa surpresa no leitor. Por se tratar de um esquete teatral, o objetivo é fazer uma sátira à situação apresentada. A sátira tem como característica principal a forte carga de ironia e sarcasmo empregadas, geralmente com o objetivo de fazer rir ou refletir sobre determinado aspecto. Então, também é necessário esclarecer em que local essa situação acontecerá, qual será o cenário, o espaço, o ambiente. Exemplo, da cena 2 do Romeu e Julieta, a gente tem ali iniciando a cena com uma informação para o leitor, que diz assim, o mesmo, Jardim de Capuleto, entra Romeu. Então, aqui a gente tem o local onde vai acontecer a cena. E na sequência fala do Romeu, o discurso direto, onde ele diz, só ri das cicatrizes quem ferida nunca sofreu no corpo. Julieta aparece na janela da sacada, entre parênteses temos a rubrica, que é uma informação para o leitor
conseguir imaginar com mais nitidez a cena. Então também é necessário estabelecer como serão as personagens, quais serão suas características físicas e psicológicas, né? Os personagens são aqueles que, por meio das ações, darão sequência e ritmo ao enredo. Lembrando que enredo é a sucessão de acontecimentos numa história. O texto deverá conter indicações sobre o cenário, quem são as personagens e o que estarão fazendo antes da primeira fala. Exemplo, o mesmo Jardim de Capuleto, entra Romeu em busca de Julieta, né? Então a gente tem aí essas indicações sobre o cenário, certo? E as rubricas deverão indicar os sentimentos das personagens, orientar a ação do ator e apontar eventuais mudanças no cenário. Então observem um exemplo de rubrica, né? Julieta aparece na janela da sacada, está aqui no final, entre parênteses. Então, quais são os recursos cênicos utilizados nos textos dramáticos? Vejam, as informações entre parênteses servem para indicar o que fazem os personagens e suas emoções e também suas reações, a duração ou a passagem do tempo, os detalhes sobre o cenário, a iluminação, a sonoplastia e etc. Então, todas essas informações entre parênteses são chamadas de rubricas. As rubricas são muito importantes na leitura de um texto teatral, já que as peças não costumam ter um narrador identificado e a composição do espetáculo se dá por meio desse conjunto de recursos e de ações, certo? Então também é importante escrever os nomes das personagens antes da fala de cada um, né? Observem aqui o exemplo, certo? Então, num texto dramático, né, numa linguagem aí que apresenta uma peça teatral, a gente tem sempre que a fala dos personagens, ela é precedida pelo nome do personagem que vai falar, que vai enunciar o discurso. Essa é uma das características, certo? Lembrando que as rubricas é aquilo que vai entre parênteses para indicar as emoções, para indicar aspectos do cenário que o leitor não tem acesso ao simplesmente ler a peça, porque ele não está presente lá, vivenciando, assistindo no dentro do teatro, interagindo, né, simultaneamente ali com os atores, atrizes e visualizando o cenário. Então ele tem que imaginar, e para imaginar é necessário que a pessoa que escreveu a peça faça algumas indicações entre parênteses para esclarecer o que está acontecendo, certo? Que são as rubricas, né? Então, você observou que não há a presença de narrador no texto dramático? As falas acontecem de forma direta entre os personagens. A passagem do tempo, os cenários e ações são percebidas por meio dessas falas e das rubricas. Quando em um texto encontramos a fala exata dos personagens, sem participação do narrador, nós temos o discurso direto. Olha o exemplo aqui, o Romeu dizendo: sim, aceito tua palavra, dá-me o nome apenas de amor, que ficarei rebatizado. De agora em diante não serei Romeu. E a Julieta dizendo, né, quem és tu que, encoberto pela noite, entras em meu segredo? Então, a gente tem o discurso direto dos personagens aqui explicitado para vocês. Outras características aqui que é importante até vocês anotarem, né, para poder elaborar o texto de vocês. Em textos dramáticos ou teatrais, geralmente são encontrados os seguintes elementos, né? Conflito, personagens, lugar, tempo, enredo, desfecho e o tema, certo? Eu vou dar um tempinho, então, para vocês anotarem aí esses elementos principais do texto dramático, né? Já que na sequência a nossa proposta da atividade é que vocês elaborem também um texto dramático utilizando a plataforma Redação Paraná. Então, um tempinho para vocês anotarem aí as principais informações dos elementos que constituem esse gênero textual.
E aí, pessoal, conseguiram anotar que assim vocês se apropriam mais, né, das características que constituem um texto dramático. Então, lembram, o texto de vocês vai ter que ter a presença aí, né, desses elementos, né, o conflito, que é o problema ali que vai desencadear a ação, né, lógico, vocês já sabem, tem que ter os personagens, né, uma descrição do local onde os fatos vão acontecer, a questão do tempo, né, de durabilidade dos acontecimentos, né, o tempo em que os fatos ocorrem, e o enredo, não se esqueçam que o enredo é a sucessão de acontecimentos, ele se divide em 3 partes, né, apresentação, desenvolvimento e desfecho, e tem que ter também uma ideia central, certo? Então vejam, de posse dessas informações agora, vocês vão anotar o passo a passo, certo? Para poder fazer aí um texto dentro desses paradigmas necessários para a gente considerar desse gênero textual denominado de dramático. Então vejam, no primeiro passo aqui, a gente tem a possibilidade aqui de vocês entrarem na plataforma Redação Paraná e lá em proposta de atividade escolar escolher o gênero textual texto dramático e como tema a crítica à sociedade atual. Aqui é apenas uma sugestão, né? Então vejam bem, sintetizamos aqui o passo a passo. Primeiro, é necessário pensar uma situação inicial, seguida de um conflito e encerrada com um desfecho inesperado, ou seja, que cause surpresa, né? Satirizar. O segundo passo é estabelecer em que local essa situação acontecerá e como serão as personagens, quais serão suas características e psicológicas, certo? Então, só para a gente retomar aqui brevemente, a sátira, ela costuma ter ali umas pitadas de ironia, né? Ao mesmo tempo que provoca o humor no personagem, no leitor, ela também permite o leitor fazer uma reflexão, né? Então, satirizar significa tratar as informações com certa ironia, né? Inserir essa ironia, de repente, na fala dos personagens é uma dica, tá? O que mais que precisamos chamar a atenção? A questão dos personagens. É necessário vocês descreverem ali onde que os fatos vão acontecer, né? Onde que vai se desenvolver a cena e também as características dos personagens para que o leitor consiga imaginar, né? Um pouco das características físicas e um pouco das características psicológicas desses personagens. Assim o leitor consegue mais ou menos saber a idade do personagem, o gênero, consegue ter acesso às informações que caracterizam aí a aparência física desses personagens. Tá? Então não se esqueçam, o cenário é o ambiente onde os fatos vão acontecer, certo? Eu vou dar um tempinho agora para vocês anotarem aí essas informações. Vamos seguir com o passo a passo, pessoal? Então, observem agora que para o terceiro passo,
O texto deverá conter indicações sobre o cenário, quem são as personagens e o que estarão fazendo antes da primeira fala. Então, antes da primeira fala, é necessário contextualizar a situação. E, para o quarto passo, lembrem-se, escrever os nomes das personagens antes da fala de cada uma. Escrever as rubricas para indicar os sentimentos das personagens, orientar a ação do ator e apontar eventuais mudanças no cenário. E dar um título para o seu esquete. Né? Então vejam, a palavra esquete, ela se refere a um roteiro que vocês vão elaborar aí, contendo, né, o texto dramático de vocês, do que vai acontecer no passo a passo. Então, mais um tempinho para vocês anotarem essas informações aí, que estão aí presentes no terceiro e quarto passo dessa atividade. E aí, pessoal, conseguiram então anotar? Ao anotar é importante porque vocês acabam se apropriando melhor dos conceitos que estamos trabalhando ao longo dessa aula, né? Então, dando prosseguimento agora, a gente vai propor aqui a atividade mão na massa, né? O uso da plataforma Redação Paraná, que viabiliza a vocês a produção de textos. Então, é interessante vocês ou digitar o link ou clicar, né, se tiver a oportunidade de clicar na imagem ao lado, vocês já serão direcionados para a tela na qual se apresentará a proposta de produção de texto. Na plataforma é só vocês seguirem o modelo abaixo, né? Então, na proposta de indicar atividade escolar, com relação ao gênero textual, vocês podem indicar ali que querem o texto dramático e, com relação aos temas, escolham a opção esquete teatral, crítica à sociedade atual, certo? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês anotarem aí o link de acesso, né, e essas informações para que possam dar prosseguimento à atividade.
E aí, pessoal, agora que já anotaram o passo a passo, espero que vocês façam uma boa produção de texto, né? Então, nessa aula, a gente aí planejou e produziu um texto dramático, fizemos um esquete teatral, vocês tiveram aí a oportunidade de aprender a elaborar um texto dramático. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.